O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, desapareceu repentinamente e não está se comunicando. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, buscou contato com Teherã por meio do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mas todas as tentativas de negociações com o Irã fracassaram quando autoridades iranianas declararam que Ali Khamenei não pode falar com ninguém. E foi exatamente nesse período que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou uma lista de possíveis sucessores para o líder supremo do Irã, caso ele venha a falecer. Nesse contexto, na Europa também declararam que as negociações com os iranianos falharam totalmente, já que não está claro com quem exatamente se deve falar agora e quem exatamente representa o poder no Irã neste momento. Pois em Teherã afirmam que o Ayatollah Khamenei, de 86 anos, está vivo, mas tão assustado que não sai do bunker protegido e se recusa a usar dispositivos eletrônicos, o que o isolou do mundo exterior. E para completar toda essa ação, surge a notícia de que neste exato momento os Estados Unidos estão deslocando bombardeiros pesados B-2 em direção ao Irã. Aqueles mesmos que podem carregar bombas pesadas, capazes de penetrar nas instalações nucleares do Irã. Meu nome é Alexei Pitti. Agora vamos discutir todo esse assunto em detalhes com vocês, mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like e escrevam qualquer comentário. Além disso, inscrevam-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, enquanto Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, tentava contatar Arakchi, chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o próprio presidente dos Estados Unidos da América, Trump, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, tentaram discretamente organizar um encontro entre altos funcionários dos Estados Unidos da América e do Irã, em Istambul, nesta semana, em meio à escalada da guerra entre Israel e Irã. No entanto, segundo 3 autoridades dos Estados Unidos da América e uma fonte diretamente informada sobre a situação, em Teherã foi declarado que todos os esforços fracassaram. Quando não conseguiram entrar em contato com o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que estava se escondendo por medo de ser assassinado para que ele aprovasse esse plano de negociações. Sim, você não ouviu errado. Khamenei simplesmente se recusa a se comunicar com o mundo exterior por meio de aparelhos, telefone e fica em um bunker, o que mostra o medo extremo dele. E fontes em Teherã já apontam isso, mas vamos voltar a esse assunto um pouco mais tarde. Novos detalhes dessa tentativa não oficial e não pública de Trump e Erdogan de estabelecer contato com o Irã lançam luz sobre o quanto Trump insistiu em um encontro direto com os iranianos. E ele até se ofereceu para estar pessoalmente nessa reunião, se fosse necessário, na esperança de finalmente fechar um acordo nuclear e evitar a intervenção militar dos Estados Unidos da América. Segundo autoridades dos Estados Unidos da América, desde então, Trump e altos funcionários da Casa Branca ficaram menos confiantes na possibilidade de uma solução diplomática e mais convencidos de que os Estados Unidos da América terão que se juntar a essa guerra para eliminar o programa nuclear iraniano. Porque ficou claro que não está totalmente claro quem detém o poder em Teherã neste momento. E aqui vale lembrar que, literalmente na sexta-feira, Trump repetiu que tomará uma decisão sobre entrar na guerra nas próximas 2 semanas, dizendo que precisa de tempo para ver se as pessoas vão recuperar o juízo. A seguir, cito uma declaração de Trump. Eu dou a eles um prazo determinado. Vamos ver se algumas pessoas vão recuperar o juízo. E eu diria que 2 semanas é o máximo. E então, sabe, ontem essa frase do Trump parecia meio vaga, estranha, mas agora está claro sobre quem exatamente Trump estava falando. Sobre Khamenei, que aparentemente está fora de si de tanto medo. E amigos, essas não são minhas palavras, são palavras de fontes em Teherã. Espera-se que na noite de sábado, pelo horário de Washington, Trump reúna sua equipe de segurança nacional na sala de situação da Casa Branca para discutir a guerra entre Israel e Irã, que, lembram, já continua pelo 9º dia. E então, de repente, recebemos notícias de que, neste exato momento, bombardeiros stealth B-2 da Força Aérea dos Estados Unidos da América decolaram em direção ao Oceano Índico, o que indica uma provável transferência para o Irã. Em particular, segundo informações, os bombardeiros estratégicos B-2 decolaram da base Whiteman, no Missouri, escoltados por 8 aviões-tanque KC-135. De acordo com o rastreamento da aviação, eles estão seguindo rumo à base Diego Garcia, no Oceano Índico. Essa é uma base estratégica americana fundamental em caso de ataque à infraestrutura nuclear do Irã.
A manobra ocorre em meio ao aumento da presença militar dos Estados Unidos da América na Europa e no Oriente Médio. E aqui é importante entender que os B-2 não estão equipados com aquelas super pesadas bombas penetrantes Guided Bomb Unit, 57 destinadas à destruição de alvos fortemente protegidos, como o complexo de Fordow. Falei mais sobre essa arma em um dos episódios anteriores no meu canal do YouTube. Portanto, se você ainda não é inscrito, acesse, inscreva-se e assista aos episódios anteriores para ficar por dentro do que está acontecendo. Mas vamos voltar aos planos de Trump e Erdogan. Como informa hoje a publicação, na segunda-feira, durante uma reunião com líderes no Canadá, Trump recebeu uma ligação de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan sugeriu a Trump realizar no dia seguinte, em Istambul, um encontro entre autoridades dos Estados Unidos da América e do Irã para buscar uma solução diplomática para a guerra. Trump concordou e informou a Erdogan que estava pronto para enviar o vice-presidente J.D. Vance e o representante especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff. E disse a Erdogan que Trump, em princípio, estava disposto a ir pessoalmente à Turquia para se encontrar com o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, se isso for necessário para fechar o acordo. Se os iranianos estiverem prontos para assinar o acordo, ele está disposto a voar pessoalmente para Istambul e se encontrar com eles lá. É importante ressaltar que isso não é mais um boato. A informação foi oficialmente confirmada pela Casa Branca. E então, um representante da Casa Branca informou que algumas horas antes da ligação de Erdogan, Trump recebeu sinais dos iranianos por outros canais não oficiais de que eles gostariam de se encontrar. Segundo o funcionário, embora a participação pessoal de Trump tenha sido discutida, o plano mais sério era, na verdade, enviar Vance e Witkoff. Além disso, segundo as fontes, Erdogan e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, então transmitiram essa proposta ao presidente iraniano Pezeshkian e ao ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi. Parecia que um acordo para uma reunião estava próximo e que o acordo seria finalmente assinado. Mas todos esses planos foram destruídos pelo assustado líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Dois funcionários americanos disseram que Pezeshkian e Araqchi, após essas negociações entre Erdogan e Trump, tentaram entrar em contato com o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, para obter sua aprovação. Afinal, todo o poder está nas mãos de Khamenei. Mas Khamenei, que estava se escondendo por medo de ser morto por Israel, não estava disponível e os funcionários iranianos foram informados de que Khamenei se recusava a usar aparelhos eletrônicos e telefones, aparentemente temendo algum tipo de sabotagem. Assim, grosso modo, é impossível ligar para ele. Ele se comunica com o mundo exterior através de um único intermediário, um representante. E, segundo relatos, atualmente não há acesso a Khamenei, impossibilitando obter sua aprovação. E então, após algumas horas de tentativas sem sucesso de entrar em contato com Ali Khamenei, o lado iraniano foi obrigado a informar os turcos que não conseguiu obter a aprovação do líder supremo. Em seguida, a Turquia informa aos Estados Unidos da América que a reunião está cancelada, pois sem a aprovação de Khamenei, nem Pezeshkian nem Araqchi podem tomar tais decisões. E foi logo depois disso que vimos na rede social uma postagem incomum de Donald Trump que dizia, cito, "O Irã deveria ter assinado o acordo que eu disse para eles assinarem. Que vergonha e desperdício de vidas humanas. Simplificando, o Irã não pode ter armas nucleares. Repeti isso várias vezes. Todos devem evacuar Teherã imediatamente." Porém, isso foi uma mensagem direta ao próprio Ayatollah Ali Khamenei. E agora um alto funcionário da Casa Branca afirma que o fracasso das negociações não foi o único motivo da publicação de Donald Trump. Destacou que, na verdade, não há uma ligação direta entre isso, embora agora todas as peças do quebra-cabeça estejam se encaixando e, afinal, existe uma ligação. No entanto, o funcionário da Casa Branca acrescentou que o apelo de Donald Trump para a evacuação dos civis de Teherã, uma cidade com população de 17 milhões de pessoas, sendo 10 milhões na própria Teherã e mais 7 milhões na região metropolitana. O apelo de Donald Trump supostamente reflete apenas seu desejo de proteger vidas iranianas. Recentemente, os iranianos declararam que não negociarão diretamente com os Estados Unidos da América a menos que Israel interrompa seus ataques. Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que seria muito difícil suspender a guerra para iniciar negociações diretas com os Estados Unidos da América, observando que Israel, na verdade, está tendo sucesso em seus esforços para interromper o programa nuclear do Irã, portanto, não faz sentido para Israel parar.
Essa foi uma resposta aos iranianos, afirmando que não haverá cessar-fogo. Já foi dito claramente que vocês devem capitular nesta guerra, abandonar completamente o programa nuclear, e só então será possível iniciar algum tipo de negociação. Já no sábado, dia 21 de setembro, Erdogan se encontrou em Istambul com o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, e o incentivou a realizar negociações diretas com a administração Trump, sugerindo que Teherã deveria considerar que o Joint Comprehensive Plan of Action talvez não possa mais tomar decisões se continuar agindo dessa forma. Em suma, uma guerra em larga escala está em curso. Khamenei está escondido, isolado do mundo exterior, enquanto seus subordinados buscam estabelecer diálogo com americanos e europeus, tentando chegar a uma via de negociações, mas Khamenei permanece oculto. Os iranianos afirmam não conseguir falar com ele nem obter sua aprovação. Os europeus também tentaram encontrar uma abordagem para o Irã nesta semana. Em Genebra, as negociações entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e os chefes das chancelarias do Reino Unido, França, Alemanha e o Serviço Diplomático da União Europeia terminaram de sexta para sábado. Mas esse encontro também não trouxe nenhum resultado. Como destacou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, seu país espera que Teherã esteja disposto a discutir abertamente com todas as partes, incluindo os Estados Unidos, para tentar alcançar uma solução pacífica para a crise atual. Seu colega britânico David Lammy também pediu ao Irã que retome o diálogo com Washington, ressaltando que os ministros europeus deixaram claro para Araghchi que o Irã não pode possuir armas nucleares. O ministro iraniano confirmou a disposição de seu país em participar das negociações no mesmo formato. Além disso, o Irã começou a sinalizar que gostaria de retornar ao acordo nuclear, estreia de 2015. Araghchi também declarou depois disso que Teherã está pronto para retornar ao processo diplomático assim que a agressão cessar. Mas Trump já deixou claro que não haverá interrupção da guerra. Mas, segundo Trump, as autoridades iranianas não querem interagir com a Europa, embora também não tenham muito contato com os Estados Unidos da América, mas isso ainda não é tudo. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, teme que possa morrer durante uma operação militar israelense direcionada contra a infraestrutura nuclear iraniana. Segundo o New York Times, citando fontes informadas entre os funcionários iranianos, por causa disso ele já escolheu 3 possíveis sucessores. No entanto, ao contrário do que se esperava, entre eles não está seu filho, Majtaba Khamenei, que muitos consideravam o candidato mais provável, embora Majtaba também seja uma figura religiosa e tenha fortes ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica. A candidatura dele ficou fora das preferências do líder espiritual do Irã, de 86 anos. E agora, interlocutores do New York Times no Irã afirmam que Khamenei está tão assustado que nos últimos dias não sai de um bunker protegido, comunicando-se com os comandantes mais próximos apenas por meio de uma pessoa de confiança. Por questões de segurança, o Ayatollah também desligou todos os canais eletrônicos de comunicação, ou seja, ele não usa telefones nem dispositivos eletrônicos. Além de escolher um sucessor, o líder do Irã também preparou candidatos alternativos para cargos-chave na hierarquia militar e política, caso ataques resultem na morte de altos representantes do regime que é liderado por Khamenei há 35 anos. Todas essas medidas indicam a posição bastante instável do establishment iraniano, que está se preparando para diferentes cenários, inclusive para entrar em guerra. Os Estados Unidos da América, como observa Ayatollah, consideram sua possível morte como um ato de martírio. Ao mesmo tempo, ele busca garantir uma transferência de poder rápida e controlada. Nesse sentido, a Assembleia de Especialistas, órgão responsável pela nomeação do líder supremo, recebeu a tarefa de escolher o sucessor entre 3 candidatos indicados no menor tempo possível. Normalmente, esse tipo de processo pode levar meses, mas sob as condições de estado de guerra de fato, Khamenei espera agilidade. E é aqui que começa o mais interessante. Simultaneamente, os funcionários iranianos anunciaram uma segunda frente de luta dentro do próprio Irã. Segundo eles, no Irã atuam sabotadores israelenses e colaboradores locais, que lançam drones contra instalações-chave da indústria e da defesa. O medo da possível infiltração de espiões israelenses nas fileiras do aparato de segurança e inteligência do Irã já semeou caos e terror nas estruturas estatais do Irã e pessoalmente em Khamenei. Diante das ameaças internas e externas, o Ministério da Inteligência do Irã já emitiu instruções rigorosas.
Todos os altos funcionários estão proibidos de usar telefones celulares e quaisquer meios eletrônicos de comunicação. Além disso, os líderes do governo e militares foram instruídos a permanecer em abrigos subterrâneos, na medida do possível. Entre as principais preocupações da liderança do Irã estão possíveis assassinatos de Khamenei, intervenção militar direta dos Estados Unidos da América e ataques em larga escala à infraestrutura-chave do país, ou seja, usinas de energia, refinarias de petróleo e possivelmente até mesmo represas. E agora vou lembrar mais uma vez que os bombardeiros pesados americanos B-2 já decolaram para uma base no Oriente Médio. Por isso vou deixar reticências aqui. E a sua opinião, suas suposições talvez, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se neste canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação. Pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que aparece na sua tela. É isso, cuidem-se, até mais. Legenda criada por